já está restituído o sinal aqui. E nós queremos então, como estávamos falando, Êxodo 3:14, o verso 14 está escrito assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então este é o texto que nós vamos separar. Irmão Valdivino Bandeira, Deus abençoe, meu amado diácono, nosso irmão ali, que está, nos abençoando ali com a sua vida, juntamente com a sua esposa, a irmã Rose, na congregação. Obrigado, irmão Valdivino, por estar conosco também nessa noite, programa Todos com Cristo. Deus abençoe a sua vida. Então lá, só, irmãos, para nós repetirmos aqui, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então esse é o texto, o verso da palavra de Deus que nós vamos estar meditando hoje. E quero convidar você a estar conosco, a meditarmos juntos na palavra de Deus. E como sempre fazemos aqui, agora eu quero orar por você, quero orar pela tua vida. Primeiramente em gratidão a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. E mais uma vez crendo que Deus estará se fazendo, mais uma vez na nossa vida, presente aqui. A irmã Glaildes, Deus abençoe a sua vida, minha amada irmã, que acabou de sair aqui do estúdio com a irmã Ângela, agora está conosco, agora como ouvinte da programação do programa Todos com Cristo. Vamos orar? Soberano Deus, a Ti, ó Senhor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, a honra e a glória ao Teu nome, ó Senhor. A Ti, meu Senhor, todo louvor neste momento, papai. Também, meu Senhor, a gratidão, Pai amado, por cada benefício que temos nós recebido do Senhor, papai. Se não for, ó Deus, o Senhor que estivesse conosco, papai querido, há muito tempo já, meu Deus, o nosso adversário já teria nos tragado, meu Senhor. Mas a Tua mão, Pai amado, tem estado conosco, papai. Por isso, neste momento, muito obrigado, Deus, porque o Senhor guardou, livrou, sustentou e tem permitido que mais uma vez nós pudéssemos aqui estar no estúdio da Rádio Remissão Gospel para a transmissão do programa Todos com Cristo, papai. Abençoa, meu Deus, a irmã Kelly, abençoa, meu Deus, o irmão Valdivino, a sua casa, a nossa irmã missionária Glaildes também neste momento, papai querido, e os demais, Pai amado, que estarão conosco, papai querido, através dessa live, meu Senhor. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja alcançando já, meu Deus, cada lar que aqui será representado, meu Senhor. E, ó Deus, e o milagre venha acontecer, papai, no nome de Jesus e para a Tua glória, meu Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos em gratidão a Ti, meu Senhor, e em louvor ao Teu nome, papai. Fica conosco, meu Senhor, nos abençoa neste momento, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Como sempre, o irmão Gessé vai tocar ali um louvor ao Senhor. Você compartilhe, convide mais pessoas a estarem conosco e nós vamos retornar aqui logo após o louvor para meditarmos na palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Amém? Fica conosco e vai compartilhando esta live em nome de Jesus. Vai-se abrir o céu e a glória do Senhor vai descer. E o impossível Deus vai fazer aqui. Milagres, maravilhas e proezas. Vai-se abrir o céu e a unção de Deus vai nos envolver. Porque este lugar vai estremecer de glória, de vitória e de poder. Hoje o altar já está queimando. Entre os obreiros vejo anjos caminhando.
fechou as portas, Deus determinou, e quem crer vai receber. No meio do povo, um varão de branco está passando, renovando, batizando, libertando, restaurando. Seus olhos de fogo estão contemplando a doença, o problema, a angústia, a miséria não vão resistir. Ele vai tocar, ele vai agir, com certeza ninguém pode impedir. No meio do povo é o santo fogo, ouço línguas repartidas, labaredas do Espírito de Deus. Anjos a subir, outros a descer, entregando uma chave de vitória para mim e para você. Hoje o próprio Deus, Ele está aqui para virar o cativeiro de uma vez. Receba, em nome de Jesus, esta glória, pois hoje você não vai embora sem levar a tua bênção. Receba, em nome de Jesus, o poder, e profetize para você a vitória para vencer. Hoje o altar já está queimando. Entre os obreiros vejo anjos caminhando. E na mocidade tem brasas acesas, espalhando fogo por toda a igreja. O povo de Deus hoje tem resposta. Suas orações foram ouvidas lá na glória. O inferno inteiro já fechou as portas. Deus determinou, e quem crer vai receber. No meio do povo, o varão de branco está passando, renovando, batizando, libertando, restaurando. Seus olhos de fogo estão contemplando a doença, o problema, a angústia, a miséria não vão resistir. Ele vai tocar, ele vai agir, com certeza ninguém pode impedir. No meio do povo é o santo fogo, ouço línguas repartidas, labaredas do Espírito de Deus. Anjos a subir, outros a descer, entregando uma chave de vitória para mim e para você. Hoje o próprio Deus, Ele está aqui para virar o cativeiro de uma vez. Receba, em nome de Jesus, essa glória, pois hoje você não vai embora sem levar a tua bênção. Receba, em nome de Jesus, o poder, e profetize para você a vitória para vencer. Receba, em nome de Jesus, essa glória, pois hoje você não vai embora sem levar a tua bênção. Receba, em nome de Jesus, o poder, e profetize para você a vitória para vencer. A vitória para vencer. Receba, receba, receba a vitória para vencer. Receba. Glória a Deus, glória a Deus. Está aí, né, a canção cantada pela nossa irmã Mara Lima, né, de vitória para você. Creia, irmãos, porque o nosso Deus é o Deus de vitória, o Deus que tem vitória, né, para o seu povo. E nós vamos falar aqui então
né, de um grande Deus, de um soberano Deus que vive de eternidade a eternidade, um Deus que concedeu no passado vitórias ao seu povo, tem concedido hoje vitórias para mim e para você, e concederá também nos dias futuros vitória para a sua igreja que está na terra. Amém? Creia nesse Deus que é todo poderoso e que tem vitória para a tua vida, para a tua casa, né, para a tua história. Vamos lá então, meus irmãos, você que está conosco, a Kelly, o irmão Valdivino, a irmã Glaildes, compartilhe esta live. Êxodo capítulo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Era o Deus Todo-Poderoso respondendo a uma pergunta, a uma indagação do líder Moisés, homem que Deus levantou, né, para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Hoje é o que nós queremos trazer aqui para os nossos irmãos, para que possamos entender, vamos falar aqui de uma grande jornada, de uma grande caminhada, uma grande aventura que nós estamos vivendo na terra. Israel, povo este de Deus, escolhido por Deus, né, depois que Deus chamou Abraão, uma promessa que Deus fez a Abraão. Abrão ainda, não era nem Abraão, era Abrão. E Abrão significa exaltado. Então Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de multidões, pai de nações. E porque Deus tinha um propósito, Deus tinha algo a fazer em cumprimento à sua palavra, em cumprimento ao que ele falou a Eva, dizendo que da semente dela nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então Deus chamou Abrão para uma terra, né, que ele mostraria ainda. Então Deus estava chamando Abraão para uma grande jornada, para uma grande travessia. E então iniciou-se através de Abraão, né, essa jornada. E a palavra de Deus a Abraão foi essa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então olha só o desafio, olha só que grande desafio, que grande jornada Abraão foi chamado por Deus. Primeiro, irmãos, olha só, que quando nós nos colocamos, né, para fazer uma grande jornada, uma grande aventura, uma grande caminhada, nós precisamos estar preparados. Hoje, é claro, nós precisamos estar preparados, né? Existe um grupo de pessoas aí que às vezes sai pedalar alguns quilômetros de bicicleta. A gente encontra eles todos os dias na rua aí. Eles têm que estar preparados para isso, para uma jornada aí, sei lá, de 30, 40, 50 quilômetros, às vezes até mais. Pessoas que vão atravessar aí desertos de moto, de carro, de caminhão, precisam se preparar para aquela grande jornada, né? Porque sabem eles que enfrentarão desafios, enfrentarão obstáculos, enfrentarão muitas vezes imprevistos, né? E então nós queremos falar nessa noite de uma grande jornada para a qual eu e você fomos chamados também a percorrer, né? Eu sou o que sou. Em resposta à pergunta de Moisés, que foi levantado por Deus, você conhece a história, né? O povo estava lá no cativeiro no Egito, e havia um decreto do faraó dizendo que deveria matar todos os meninos, né, das mulheres hebreias. E estava lá Joquebede, a mãe de Moisés, mulher esta que, né, foi sábia, foi ousada, e escondeu o menino, o bebê, a criança Moisés por algum tempo, mas depois teve que lançá-los nas águas do rio do Nilo, né? E aí Deus, é claro, conduziu
aquele cesto betumado com Moisés dentro, até aonde estava a filha de Faraó. Então, nessa grande jornada, irmãos, Deus tem que ser aquele que vai dirigir os nossos passos. Veja só que interessante, né? Eu sou o que sou. Moisés, então, estava indagando a Deus. Mas desde o início, já na vida de Moisés, Deus já estava conduzindo a vida dele. Então, Deus fez com que Joquebede, a sua mãe, guardasse ele, escondesse ele por algum tempo, né? Que foi necessário e o suficiente. Quando mais já não podia, então ela foi lá. Deus deu uma estratégia a ela. Ela betumou lá um cesto e, com um bebê dentro, lançou nas águas do rio Nilo. E ele foi parar onde estava a filha do faraó se banhando, né, com as suas moças. E você já conhece a história, mas se você não conhece, então saiba que Deus é o Deus que vai conduzir a história do seu povo. Então Deus tem, né, ele estava já no domínio, no controle, na direção da vida de Moisés, que depois de 40 anos de idade, nasceu, viveu lá escondido, depois foi para o palácio de Faraó, cresceu como um egípcio, aprendeu toda a cultura do Egito, né? Viveu, adquiriu todos os hábitos, aprendeu, mas nunca, olha só que interessante, quando Deus está no negócio, irmãos, por mais que o homem possa estar, né, em ambientes que não sejam agradáveis a Deus, como era o caso de Moisés, estava no Egito, aprendeu coisas do Egito, participou certamente de coisas do Egito, ele era filho, neto de Faraó, né, a filha de Faraó adotou, mas Deus estava ali cuidando de Moisés. Tanto é que nós podemos afirmar a isso, que quando, na sua fase adulta, já com 40 anos, Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu, foi lá, defendeu e acabou até matando um egípcio. Né? Porque ele sabia, certamente, ele ouvia a história, né, do seu povo, e com certeza ele se sentia um pouco diferente naquele ambiente do Egito. Assim é o crente que Deus tem chamada, assim é o crente que Deus tem algo com ele na vida. Ele pode até estar em alguns ambientes não tão agradáveis a Deus, mas Deus, conduzindo a situação, faz com que essa pessoa, com esse homem, com essa mulher, às vezes se sinta constrangido. E eu creio que assim aconteceu com Moisés. E Moisés, então, cresceu, matou um egípcio, teve que fugir do Egito, né, do faraó, né, e foi para o deserto. E lá no deserto, apacentando, né, as ovelhas do seu sogro Jetro, Deus se manifesta para ele. Todos nós conhecemos a situação, a passagem, né, lá atrás do deserto. Olha, não era nem do deserto, lá atrás do deserto. Ou seja, Moisés atravessou o deserto e lá atrás do deserto, diz a Bíblia Sagrada, que Deus se manifesta para ele na sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Né? Era Deus, mais uma vez, cercando Moisés. Né? Para que aquele propósito, para que aquela jornada que Deus tinha para o seu povo fosse realizada. Então, lá para trás do deserto, né, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então ele teve que atravessar um deserto, irmãos, para Deus falar com ele. Mas Deus falou. Tem hora que a gente tem que atravessar um deserto, irmãos, para que Deus se manifeste em nossas vidas. E tem hora que o deserto parece que não vai acabar nunca, mas uma hora ele acaba. E aí Deus vai falar, né, como falou com Moisés. Então vamos lá. Então Moisés viu Deus se manifestar ali naquele fogo que queimava, mas não consumia a sarça. E ele se aproximou daquilo e ouviu a voz de Deus.
E a voz de Deus era essa: olha, Moisés, você vai ter que voltar para o Egito, porque através de você eu vou libertar o meu povo que está lá cativo. Então ali Deus começou a colocar a traçar, né, o plano que ele tinha, bem antes, claro, na eternidade, mas agora aqui Deus começa a colocar na prática a jornada que Deus tinha para aquele povo que estava cativeiro no Egito. Em cumprimento das promessas que ele fez a Abraão, dizendo: olha, você será pai de multidões. Então aquela multidão, né, que cresceu numericamente no Egito, era a promessa de Deus na vida de Abraão. Em ti, Abraão, serão benditos, e você será pai de multidões. E nós conhecemos a história: 75 pessoas entraram no Egito, a família de Jacó, através de José, que era governador, e Deus multiplicou. Durante 400 anos aproximadamente, a promessa de Deus estava se cumprindo. Pai de multidões. Então o nosso Deus é Deus fiel, nosso Deus é Deus poderoso, né? Nosso Deus é Deus que vela sobre a sua palavra. Para nós chegarmos aonde nós lemos aqui: eu sou o que sou. Leonardo Taylor, Deus abençoe, meu querido. Leonardo Taylor é o esposo da Kelly, né? Está conosco também. Deus abençoe, Leonardo, a sua vida. Então, para chegar onde nós lemos aqui, eu sou o que sou, Moisés então nasceu, teve toda aquela jornada, mas Deus estava cuidando dele. E agora existia um povo cativo no Egito, uma multidão, uma grande multidão. Alguns gostam de falar de números: 3 milhões, 5 milhões, né? Ninguém sabe exatamente, mas era uma grande multidão que estava ali no Egito, em cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, a pai de multidões. Então, aquele povo cativo sendo humilhado, escravizado, mantido em cativeiro no Egito, sofrendo, mas Deus tinha uma promessa. Deus tinha algo com aquele povo. Então Moisés, que cresceu no Egito, conheceu toda a história, toda a cultura do Egito, mas teve que sair de lá porque Deus estava conduzindo a vida dele. Então Deus se manifesta e ele então ouve a voz de Deus e volta ao Egito agora como libertador daquele povo. Mas Moisés, é claro, ele argumentou com Deus, questionou a Deus, né? De repente quis até recuar na chamada para a qual Deus tinha na sua vida. E tentou: olha, mas eu sou pesado de língua, não sei falar, né? Alguns dizem que ele era gago, né? Mas aí Deus, soberano que é, preparou o seu irmão Arão para estar com ele, né? Para ser o seu braço direito, o seu auxiliar. Então não adianta, irmãos, quando Deus quer fazer algo através da vida do homem. Olha só que interessante. Nós vivemos tempos em que os crentes querem que Deus faça nas suas vidas. E não é errado, né? Mas o texto aqui, a história de Moisés, está mostrando o que Deus queria fazer através da vida de Moisés. Então nós, irmãos, temos que aprender algo também que Deus quer fazer também através das nossas vidas e não só nas nossas vidas. Então nós somos crentes mal acostumados, crentes mimados, né, que achamos que Deus é aquele pai que é obrigado a fazer na nossa vida. Mas Deus quer fazer através da nossa vida. E através da vida de Moisés, Deus queria libertar o seu povo do Egito. Povo este que era povo seu, escolhido, formado por ele, povo este que Deus tinha promessa. Então Moisés, como qualquer ser humano, limitado, com defeitos, com fraquezas, com imperfeições, indagou a Deus. Olha só, o versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direis? Então, ele fez até uma pergunta coerente a Deus.
E quando eu chegar até os filhos de Israel e falar, olha, o Deus de vossos pais me enviou a vós, que eles me perguntarem quem é, qual é o nome desse Deus? Aí veio a resposta de Deus, eu sou o que sou, né? O nome de Deus, irmãos, aqui, é claro, tem alguns aí que se atrevem, né, a dizer que o nome de Deus é esse, é esse, é esse. Mas eu creio que poucos homens realmente ouviram o nome de Deus na sua etimologia, né? E poucos homens pronunciaram o nome de Deus. Pouquíssimos. Depois, por causa de um mandamento, né, não dirás o nome do Senhor em vão, o povo hebreu tinha temor, né, de falar em vão o nome do Senhor e começou a deixar de pronunciar. Então a pronúncia do nome de Deus, né, não é conhecida, né? Não adianta estudiosos aí querem dizer que o nome de Deus é esse, é esse, é esse. Nem Deus aqui quis falar qual era o nome dele. Eu sou o que sou. Ó, eu sou o que sou, me enviou a vós. Isso você vai dizer para o povo de Israel, o povo hebreu. Povo este escolhido do Senhor. Então muitas vezes, irmãos, nós ficamos querendo saber de coisas que às vezes acabam se tornando desnecessário para as nossas vidas. Para aquilo que Deus quer para nós, né? Não sou contra a teologia, sou favorável a ela, né? Mas a gente vê muitas vezes querendo, né, o homem, os teólogos querer explicar Deus, né, esmiuçar Deus, e não querem se colocar na posição, na brecha, não querem se colocar no centro da vontade de Deus, para que Deus faça cumprir propósito através de suas vidas. Então Moisés, né, indagou e a resposta de Deus foi essa para ele. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Diga aos filhos de Israel, diga ao povo, o eu sou me enviou a vós para uma grande jornada. E a jornada, irmãos, era sair do Egito rumo à terra prometida, rumo a Canaã, terra que estava habitada, né, pelos povos cananeus. Então aqui começa uma grande jornada para aquele povo. E para quem conhece um pouquinho de Bíblia, né, o livro de Êxodo, vai nos mostrar, né, que quando Moisés se apresenta ao povo, retorna ao Egito, né, e vai lá, anuncia o que Deus quer fazer através da sua vida ao povo. Claro, indagações, né, porque o povo cativo, 400 anos, alguns até, né, sabiam de Deus pelos seus antepassados que iam contando a história. Então aquele povo não foi esquecido por Deus e aquele povo não esqueceu de Deus. Tanto é que nós vamos ler em Êxodo que aquele povo clamava a Deus e Deus ouviu o seu clamor e resolveu descer e libertar aquele povo. Né? Êxodo capítulo 3 vai dizer, né, que, olha só, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, Êxodo 3, 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Jebuseu e do Aveu e do Jebuseu, né? Então Deus ouviu o clamor daquele povo e a promessa de Deus permaneceu. Então começava ali uma grande jornada, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus teria para aquele povo. Sair da escravidão do Egito para ir até a Canaã, terra boa, larga, terra que manava leite e mel, conforme nós acabamos de ler aqui. E começou-se então acontecer milagres, sinais,
para que aquele povo, irmãos, incrédulo, né, de repente até esquecido de Deus, alguns, por causa do ambiente do Egito. Aí Deus então começa a mostrar através de Moisés sinais. E a gente vai ver ali as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito, né? Mostrando, fazendo com que aquele povo lembrasse, trouxesse à sua memória quem era o grande eu sou, quem era o eu sou. Tem hora, irmãos, que nós, por causa da nossa humanidade, por causa das aflições do mundo, a gente acaba esquecendo quem é Deus. Então Deus começou a operar sinais através de Moisés, de Arão, para fazer o que aquele povo visse que o eu sou é o eu sou, o eterno, o soberano, o santo de Israel. O Deus que tinha feito uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e tinha cumprido já ali grande parte dela, mas agora Deus queria tirá-los do Egito, da escravidão do Egito, para conduzi-los até Canaã, a terra prometida. E começam os sinais, as 10 pragas, até que veio a morte dos primogênitos do Egito, né, para que, né, Faraó de uma vez por todas cedesse, porque durante, acho que da 3ª praga em diante, a Bíblia vai falar para nós que o coração de Faraó endurecia. Né? Em alguns casos ali até o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Mas quando houve a morte, né, dos primogênitos do Egito, até o filho de Faraó morrendo, de homens e animais, né, Faraó teve que recuar, ceder e liberar o povo a ir para a terra do Egito. E ali então inicia-se uma grande jornada, uma jornada que não ia durar 40 anos não, como durou. Não ia durar 40 anos, duraria pouco tempo, mas por causa da murmuração, por causa da idolatria daquele povo, Deus fez com que aquele povo peregrinasse 40 anos no deserto, irmãos. E aquela geração que saiu do Egito, a geração adulta que saiu do Egito, infelizmente não entrou dentro de Canaã. A geração que entrou foi a geração que cresceu, que saiu jovem do Egito, cresceu durante os 40 anos no deserto e entrou em Canaã. Agora deixa eu trazer isso para nós, para a igreja, para mim, para você agora que está me ouvindo. Esta é a história de Israel, que foi chamado por Deus através de Moisés para uma grande jornada. Sair do Egito, que é símbolo do mundo, para entrar numa Canaã terrena, uma terra boa, larga, que manava leite e mel. Uma terra boa, até hoje é. A gente sabe aí a história de Israel, uma terra que na sua maior parte é deserto, mas é abençoada por Deus e a terra produz de tudo, porque Deus está com a sua mão sobre a terra de Israel. Agora vamos trazer isso para nós, meus irmãos, que estamos também numa grande jornada, que também fomos nós tirados do mundo, fomos libertos do pecado através do sacrifício de Jesus. E estamos também a caminho, também estamos caminhando uma Canaã celestial. E essa jornada, ela não tem tempo determinado. Era para Israel durar alguns, de repente meses, a caminhada até Canaã. Mas por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade, da murmuração, murmuraram no primeiro desafio, na primeira dificuldade, quando se depararam com o Mar Vermelho, duvidaram, não creram no poder de Deus, e Deus abre o Mar Vermelho para aquele povo, a multidão passasse aos pés enxutos, e do outro lado cantasse o hino da vitória. Deus então ali no Mar Vermelho fecha sobre o exército do Faraó, mostrando o seu poder, que naquela jornada Deus estaria com aquele povo.
mas passam, vão enfrentar o deserto, murmuram por causa da fome, por causa da sede. Murmuraram porque Moisés foi ao monte, demorou-se para voltar, já construíram um bezerro de ouro, idolatrando aquele bezerro. Então olha só como é o homem, irmãos. Às vezes, né, Deus quer tirar o homem do mundo, mas na verdade o mundo tem que sair de dentro do homem. As coisas do mundo têm que sair de dentro de nós. Que não adianta nós sairmos do mundo, irmos para a igreja, passar pelo batismo, mas o mundo ainda está dentro de nós. Então o povo de Israel ali ainda lembrava do Egito. Ah, vamos construir um bezerro de ouro aqui, porque esse Moisés certamente morreu, não vai voltar mais. E vamos construir um bezerro de ouro aqui, vamos dizer que foi ele que nos tirou do Egito. Né? Idolatria. Então, às vezes, irmãos, nós pecamos contra Deus nesta caminhada. Então, aquele povo estava no início daquela caminhada e já pecando, murmurando. E é claro, irmãos, até que aquele povo entrasse em Canaã, 40 anos, Moisés morreu. O líder Moisés morreu com 120 anos. Morreu ainda com muito vigor, né? E levanta-se então Josué, depois no seu lugar, e é através de Josué que Deus cumpre a promessa de entrar em Canaã. O que eu quero trazer para nós nessa noite, meus amados irmãos, é que nós estamos numa jornada também. Nós estamos numa caminhada rumo a Canaã celestial, os céus, a eternidade. E nessa jornada nós também enfrentamos desafios, enfrentamos perigos, assim como enfrentou Israel durante os 40 anos, adversários, exércitos adversários, cobras, serpentes, escorpiões. Né? O próprio deserto já é um grande desafio. Então eu e você também, nessa jornada de caminhar rumo à eternidade, nós também enfrentamos desafios. Mas o interessante é, irmãos, que durante os 40 anos, Deus esteve com aquele povo. Deus se manifestava àquele povo através da coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia, simbolizando primeiramente, claro, a presença de Deus, mas também o cuidado de Deus para com o seu povo, né? A coluna de fogo à noite para aquecê-los do frio que é no deserto à noite, a nuvem para protegê-los do calor causticante do deserto durante o dia. Então Deus permaneceu com aquele povo durante os 40 anos de peregrinação. Mas infelizmente a grande maioria não conseguiu entrar em Canaã. O que eu quero trazer aqui nessa noite para nós, meus irmãos, é que nós estamos numa jornada também. E essa jornada não é fácil. Mas o grande eu sou, o Deus poderoso, permanece, está conosco. Né, nessa caminhada que eu e você estamos fazendo, nessa jornada que eu e você estamos fazendo rumo a Canaã celestial. Fácil não é. Os desafios são gigantes. Tem momentos que nós queremos parar, desistir, porque as decepções acontecem. Então muitos, né, próprio Moisés, nessa caminhada, nessa jornada, nessa peregrinação do deserto, Moisés também desanimou, também cansou. Ele pediu, olha Senhor, se o Senhor não for conosco aqui, tira o meu nome do livro da vida aí, né, porque tá difícil. Moisés teve um momento que ele reclamou, Senhor, esse povo aí é duro demais, Senhor. Não tem como lidar com esse povo aí. Mas Deus estava com aquele povo e Deus estava com Moisés. E Deus, meu irmão, minha irmã, está conosco também. Deus, enquanto nós estamos caminhando
rumo à eternidade, a mão poderosa, a boa mão de Deus está conosco. Ele fala através de Isaías, né, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que passássemos pelo fogo, pela água, ainda que nós fôssemos perseguidos, a presença dele estará conosco. Então a palavra de Deus a Moisés, para aquele povo era: olha, eu sou o que sou. Eu sou o Deus poderoso. Eu sou o Deus fiel. Eu sou o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu sou o Deus que cumpro com a minha palavra, com minhas promessas. Eu sou o Deus que não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus provedor. Como Deus proveu para aquele povo maná do céu, cordonizes, a carne, né, a água que saiu da rocha, livramentos, força, vigor. Então esse é o grande Deus que está conosco na caminhada. E muitas vezes as pessoas, né, se propõem a servir a Jesus, se propõem a caminhar com Jesus, mas cansam, e cansamos, irmãos, e cansamos, mas o Deus que nos chamou, né, o Deus que nos tirou do mundo para colocarmos dentro da igreja, né, primeiramente o Senhor nos tira do mundo para nos colocar dentro da igreja, fazer parte da igreja. É o Salmo 100, né, o Salmo 100 vai dizer para nós que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos fez ovelhas do seu aprisco, Ele que é o nosso pastor, né? Eu acho que é o Salmo 100, deixa eu até ler aqui rapidinho para você entender o que Deus, esse Deus é para nós, irmãos. O eu sou, o que Ele é para nós, o que Deus é, o que Deus necessita ser na tua vida. Eu sou. Então Deus estava dizendo: olha, eu não fui, eu não sou agora e vou deixar de ser no futuro. Ele é eternamente, porque Ele é eterno, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Deus que faz milagres acontecerem, é o Deus que, né, está conosco. Então quando Deus chama Moisés para ser o libertador daquele povo, ele falou: não, Moisés, fala para o povo que eu sou, está aí, foi eu que, né, fui eu que enviei vocês a eles e eu vou estar com vocês. Então muitas vezes nós queremos, irmãos, e olhamos para as circunstâncias da nossa vida e acabamos às vezes até cansando. E é natural que cansemos. É natural que as decepções muitas vezes nos façam querer parar. Mas o eu sou está comigo, está com você, está com a igreja dele na terra. E nós vamos concluir esta jornada. Mas para isso eu e você precisamos confiar no Senhor. Para isso eu e você não podemos desanimar, não podemos olhar para trás, não podemos olhar para os desafios, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, que na cruz do Calvário consumou a vitória da igreja, derrotando Satanás ali. Então muitas vezes nós olhamos para os problemas, para as lutas, para as dificuldades. Irmão Daniel Robson, paz do Senhor, meu amado. É o nosso colega de trabalho, está conosco. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Então muitas vezes nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos fazendo até Canaã Celestial, quantas vezes os desafios, os desertos da vida, as decepções, as frustrações, né, as traições que a gente passa até e sofre, mas o nosso Deus é fiel. O que nós não podemos é perder o nosso foco, perder o nosso propósito. Então quando Deus tira aquela multidão do Egito, era para conduzi-los até Canaã, uma terra boa, larga, farta, né, que manava leite e mel.
uma terra boa. Então, quando Deus também nos tirou do mundo, foi para nos conduzir até os céus. Mas Deus não disse que seria fácil. Pelo contrário, Deus falou que seria difícil. No mundo tereis aflições. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Então nós não fomos chamados para uma jornada fácil. É difícil essa jornada que eu e você estamos fazendo. Caminhar, chegar até os céus. Mas a mão poderosa de Deus permanece, assim como Deus permaneceu com aquele povo que estava no deserto durante os 40 anos, até que se cumprisse a promessa e aquela multidão entrasse na terra prometida. Quantos desafios, quantos perigos, quantas situações, né, se apresentaram tentando fazer aquele povo parar. Ainda quando nós, né, vemos depois que Moisés morreu e Deus levanta então Josué como seu sucessor, os desafios continuaram. O primeiro desafio qual foi? Atravessar o Rio Jordão. Canaã estava do outro lado do Rio Jordão e o povo por lá de cá. Aí Josué então chama o povo para continuar, irmãos. Olha só que interessante. Então Josué é levantado como líder, sucessor de Moisés, e através dele Deus conduz aquele povo. E Deus então exorta a Josué, dizendo: olha, Josué, seja forte, seja corajoso, porque é através de você que eu vou fazer esse povo entrar em Canaã. E atravessado o Rio Jordão, mais uma vez Deus ali para as águas bravias do Rio Jordão, porque eram correntes de águas fortes naquele momento, naquela época. E levanta-se um paredão de água, aquele povo atravessa o Jordão, entram em Canaã. E dentro já na terra de Canaã, os desafios continuam. Aqui na terra. Tiveram que lutar contra exércitos que ali estavam, né, obedecer a voz de Deus para que as muralhas de Jericó viessem ao chão. Então os desafios foram grandes para que aquele povo entrasse na terra prometida. Então não é diferente para mim e para você que também estamos lutando, caminhando essa jornada rumo à eternidade, rumo aos céus, rumo a Canaã celestial. Aqui na terra, irmãos, a gente vai sofrer. Mas olha só que interessante que é. Quando entraram em Canaã, né, Deus foi com eles. Tiveram que lutar, tiveram que vencer, tiveram que guerrear, mas conquistaram a terra prometida. Promessa que Deus tinha feito a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós fomos chamados e estamos numa grande jornada também, rumo a celestial, rumo a Canaã celestial, que é a morada onde está Deus, onde habita Deus. E os desafios não são poucos não, meu irmão, são grandes, muito mais nos dias em que estamos vivendo. Né? A igreja tem sido desafiada a permanecer fiel, leal, perseverante na presença do Senhor, para que nós entremos no dia do arrebatamento na Canaã celestial. Então, meu irmão, você que já ouviu a voz de Deus, que está lutando aí para entrar em Canaã, persevere, não olhe para trás, mas continue olhando para o autor e consumador da tua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que, através do Espírito Santo, tem nos fortalecido, tem nos abençoado, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Os desafios não são poucos, os perigos também não são poucos, mas a presença de Deus, a presença do grande Eu Sou, é
certa na nossa vida. É certa comigo e com você e com a nossa família também. E com a igreja dele que está militando na terra. Assim nós podemos ver, né, na igreja primitiva, Deus ali com seu povo. Então nessa jornada nós somos chamados para enfrentar e vencer grandes desafios. E o desafio que você está vivendo, enfrentando, Deus certamente te dará vitória e nós continuaremos caminhando. Então somente, conforme Deus disse a Josué, ser forte e corajoso. Não te desanime, não te espante, porque eu sou contigo. O grande eu sou é comigo, é com você, é com a igreja de Deus que está na terra, nesta grande jornada rumo a Canaã celestial. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Deus te abençoe grandemente, que a boa, poderosa mão de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, abençoando e sustentando você e suprindo toda a tua necessidade. Nesse momento, eu quero que dar um avisinho rápido aqui e depois nós queremos já estar orando por você e pela tua casa. Em gratidão a você que esteve conosco, Deus abençoe a sua vida e certamente Deus estará nos abençoando. Olha só, irmãos, dia 16/8, a próxima semana já? Né, irmão Jessé? Acontecerá aqui um sorteio de um bolo piscina, né, no programa Todos com Cristo, né? Bolo esse que tem sido aqui oferecido pela irmã Rô, né? Olha só, para participar desse sorteio que acontecerá dia 16, seguir o fake, né? Seguir o Face do patrocinador, né? Fogão da Rô. É esse, né, irmão Gessé? É o Face dela, Fogão da Rô. Está aí o irmão Gessé colocando na tela. É nossa irmã que trabalha com, né, doces, salgados. E colocar, né, hashtag eu quero. Durante a live que acontecerá, então, do dia 16. No dia da live, né, o link do Fogão da Rô estará na descrição da live no dia 16. Então, para você participar desse sorteio que acontecerá dia 16, né, e você poder ser o contemplado, né, desse bolo piscina, né, eu não sei quanto tamanho que vai ser ainda, mas será certamente gostoso, delicioso. Você então vai colocar lá na hashtag eu quero, né, o link do Fogão da Rô e estará na descrição da live do dia 16 a partir das 2 programas, né? Vai ter um sorteio no programa das 18 e o terão 19. Então, olha só, irmãos, terá 2 sorteios, né? Um no programa que antecede o nosso, né? Semeando o Amor, com a irmã Ângela e a irmã Glaildes, né? Com a mesma forma, do mesmo modelo aqui. E depois no nosso programa também a mesma situação. Então, esteja conosco, participe, né? E se Deus quiser, você será o contemplado ou a contemplada para ganhar. Então, só para repetir, no dia lá do programa, da live, hashtag eu quero, né, através do link, né, do Fogão da Rô, que estará na descrição da live do dia 16/8, a partir das 19 horas. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Daniel. Obrigado, Leonardo. Obrigado, a Kelly. Eva Penha no Instagram também. Eva Penha no Instagram. Silvia. Márcio Silva. Márcio Silva no Instagram. Deus abençoe vocês que estiveram conosco pelo Instagram da rádio. Deus abençoe as suas vidas. E o convite está estendido a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, que nós precisamos encerrar. Já estamos, né, cumprindo aqui a nossa 1 hora, né, irmão Gessé? Mas hoje nós começamos um pouquinho mais atrasados por causa de algumas questões técnicas aqui da rádio. Amém? Mais uma vez, obrigado a você que esteve conosco. Deus abençoe. E terça-feira que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui para esse grande programa e o sorteio de um bolo de piscina, que vai ser certamente uma delícia. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai. A Ti, ó Senhor, mais uma vez a nossa gratidão por tudo que o Senhor já tem, Papai amado, realizado em nosso favor, meu Deus. Neste momento, Papai, eu quero pedir a Ti, em favor do meu irmão, da minha irmã, da Tua igreja, Papai amado, que está na terra, militando, meu Deus, lutando
para entrar, Pai amado, na Canaã celestial, papai. Neste momento, ó Deus, se porventura alguém de nossos irmãos, de nossas irmãs se encontre abatido, cansado, decepcionado com alguma coisa, meu Senhor, que o Senhor, ó Pai, esteja visitando, Pai amado, esta vida, este coração, este homem, esta mulher, meu papai querido, ó Deus, e trazendo renovo sobre a vida dele e sobre a vida dela, papai, para que, Deus querido, possa continuar nesta caminhada, meu Senhor. Ajude, meu Deus, o meu irmão a vencer cada situação, cada adversidade, cada barreira, meu Senhor, e aquilo, meu Deus, Pai amado, que não estiver dentro das nossas forças, papai querido, esteja o Senhor, meu Pai amado, dando vitória ao meu irmão e à minha irmã, papai. Assim, meu Deus, eu oro, agradecidos ao Senhor, porque é a tua mão que tem nos sustentado nesta terra. É a tua mão que tem guardado a cada um de nós, meu Senhor. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Fica conosco, né, e divulga aí Rádio Remissão Gospel em todas as plataformas de acesso da internet. Aí. Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milidam carne e espírito.
o Espírito